Olá pessoal, então vamos agora para o último take de gravação, tá, da entrevista com a Mariana Mota do canal Púrpura, e nós vamos falar do canal propriamente dito, né? Então assim, a primeira pergunta, o canal Púrpura foi criado em que ano? Foi criado no ano de 2016, dia 12 de maio, que é a mesma data do afastamento, primeiro afastamento da presidenta Dilma do poder. E conta pra gente um pouquinho da história do canal Púrpura, quais são os vídeos mais marcantes para você. Eu sei que o canal Púrpura hoje tem várias playlists, né? Então assim, com vários temas estratégicos, né? Então fala um pouquinho pra gente disso, da história, dos temas estratégicos do canal, os vídeos mais marcantes, o que você lembrar sobre tudo isso. Bom, no primeiro bloco do vídeo, no primeiro bloco que a gente conversou sobre arquitetura e urbanismo, eu falo sobre o meu processo de politização na faculdade. Então, assim, eu lembro que na escola, na adolescência, eu já era uma pessoa muito interessada em me politizar. Eu já tinha uma vontade de me conectar com outsiders ou de entender que existia um sistema muito maior que a gente que deveria ser combatido de alguma maneira. Mas eu não sabia direito como na política do Brasil, no nosso cenário político, isso se traduzia. Ou seja, não é porque eu tinha esse interesse que eu sabia votar ou que eu votava em quem mais me representava. Então eu reproduzia muitas falácias do senso comum, eu achava que movimentos de minorias sociais eram movimentos por privilégios, né? Que assistência social era esmola, eu não tinha a menor noção. Então você já foi coxinha. Já, E não eu fui também já fui, eu também já coxinha. fui. Nós somos ex-coxinhas, tá, gente? Ex-coxinha, gente. Já ia se arrependendo. Não, mas a gente não era. Eu pelo menos não me identificava como uma coxinha sectária e opressora. Sempre existiu na minha identidade, sendo bem sincera, um elemento empatia. Então eu não conseguia, por exemplo, falar, ai, você é inferior, você é uma aberração, você para alguém que eu conhecesse. Existia de eu achar, era uma questão mais de classe, falta de consciência de classe. Não via no meu comportamento um comportamento sectário de não aceitação da identidade do outro. Mas, então, talvez no âmbito das liberdades individuais eu nunca tenha sido coxinha. Já fui machista e moralista, sem perceber. No sentido de naturalizar opressões ou mesmo de julgar outras mulheres na minha cabeça. Até pela nossa condição existencial, né? Eu como LGBT, você como mulher, a gente já nasce numa cultura que coloca a gente frente a frente a certas opressões, né? A brincadeira que a gente fez com o ser coxinha, pelo menos no meu caso, né? Eu me coloco no sentido assim de que eu não era tão politizado, eu tinha uma certa ingenuidade política com relação a algumas condutas da política partidária, né? Isso apesar de ter a formação em psicologia social e tudo mais, mas você percebe que não é só a universidade, né? Existe também algumas experiências, um processo de amadurecimento que você vai se politizando. Isso aí é Exato. uma coisa que você vai atrás, a gente vai atrás, né? Exato. E você também foi atrás, dentro inclusive da tua formação. Sim, eu gosto muito de retomar o conceito que eu já ouvi de algumas personalidades que eu admiro, de piscina, né? Se a gente é criado numa sociedade machista, racista, independente de ser uma pessoa negra ou uma mulher, é, tá todo mundo dentro dessa piscina. Há quem esteja molhando os pezinhos, há quem esteja no processo assim até o pescoço. Mas as pessoas estão imersas nessa mesma realidade. Então por isso que as pessoas são zoadas assim no meio político quando vem com um papo de não sou racista, tenho até amigos negros. Porque se casar com uma mulher negra, um homem negro, ou ter um amigo negro, ou alguém que trabalha na sua empresa que é negro, não te isenta de ser racista. Inclusive, ser negro não te isenta de ser racista porque você foi criado nessa sociedade. O que a gente pode fazer quanto a isso é se comprometer em entender a respeito do assunto, pesquisar e entrar num processo genuíno de desconstrução. Se policiar para não ter esse tipo de comportamento. Então, um homem, por exemplo, eu tenho amigos gays politizados que entendem a importância de não ser machistas e, no entanto, eu percebi que eles se conversavam de uma maneira fluídica e que eu era interrompida a todo momento. Até que um dia eu falei, vocês estão me interrompendo só porque eu falo mais baixo, porque eu sou mulher, vocês levantam a voz quando vocês têm razão, e aí? Então, assim, não teria nenhum motivo, teoricamente. O cara poderia falar, sei lá, alguma falácia, né? Eu sou gay, eu não. Não, ele também acabava utilizando seu papel de homem na sociedade para oprimir a minha fala, e eles entenderam muito bem.
essa colocação. Então eu acho que assim, voltando à sua pergunta, o processo de politização, ele foi vindo aos poucos, na faculdade de arquitetura, sob uma perspectiva urbanística, então o entendimento da importância de democratizar os espaços e visitando, isso eu não falei no primeiro vídeo, mas assim, a faculdade de arquitetura te faz visitar muitos espaços. Então se você tem uma criação elitizada, é nesse momento que você pelo menos começa a desconstruí-la, conhecendo espaços que muitas vezes você estigmatiza, porque só vê na TV, e começa a entender e transitar por outros universos. Mas o fato é que assim, após deixar um pouco, começar esse processo de desconstrução da minha coxice na época e me tornar mais progressista, eu comecei a desabafar com o papel, né? Eu ia lá e escrevia toda vez que eu me sentia indignada, sobretudo quanto a questões urbanísticas. Então, se eu passava meus perrengues ali no transporte público, no momento que eu descia, quando eu chegava na minha casa, eu pensava assim, imagina essas pessoas que vão ficar mais 1 hora aí. Eu ainda não desci no ponto final. Então, se eu tô indignada, porque eu vim nas piores condições aqui, imagina esse cara que faz isso todos os dias durante muito mais tempo, enfim. Trabalha mais horas e outras questões. E aí, a partir disso, os questionamentos foram se enveredando por novas questões identitárias, outras questões de classe, até que aquilo ali ficou organizado em um livro, que eu ainda não publiquei, mas ele se estabeleceu em capítulos. E eu comecei a divulgar para pessoas da minha confiança, pessoas que eu gosto. Eu percebi que era unânime, que elas diziam que a leitura era muito extensa, um pouco cansativa, um pouco densa, mas que as questões eram interessantes e que eu poderia pensar em expor em um blog, uma página seria um texto e não um livro, né? E aí, ou então fazer vídeos. Muita gente me deu essa sugestão, faça vídeos, coisas mais diretas, numa linguagem um pouco mais acessível, um pouco menos formal. Não tô falando que eu falava difícil, mas era formal. Mas então né? o conteúdo desse livro, de uma certa maneira, virou o conteúdo do canal Púrpura? Mais ou menos, porque a ideia era fazer isso. Só que daí o canal nasceu num contexto de golpe, né? Institucional, midiático e parlamentar. Então, por conta disso, os primeiros vídeos foram exclusivamente, tinha a mesma lógica do livro, o mesmo, naturalmente, porque foi escrito por mim. Livro que você ainda tem com você, ele tá ali guardadinho. Tá guardadinho, eu quero publicá-lo, revisá-lo e publicá-lo. Mas tinha a mesma lógica, a mesma abordagem, porém, os assuntos variavam muito em torno de explicação do que estava acontecendo no cenário político do Brasil, e daí derivava a questão de explicar o que era o golpe de Estado e porque eu acredito que que sempre foi um golpe de Estado. E além disso também a questão de desconstruir mitos do senso comum, porque eu sempre acreditei que tudo isso foi avalizado pela população por conta de uma despolitização habilmente trabalhada e articulada pela velha mídia. Então a gente tinha de questionar mitos para que as pessoas começassem a ficar vacinadas e não cair tanto nesse discursinho do senso comum da mídia tradicional. E aí, então, começou com vídeos didáticos, vídeos editados, explicativos. Aí eu comecei a cobrir manifestações, comecei a entrevistar pessoas, a fazer vídeos ao vivo. E aí o canal chegou da forma que ele é hoje, né? Dividido em playlists. Então, tem a playlist sobre o feminismo, LGBT Púrpura, Púrpura Entrevista, Jornalismo Púrpura, Urbanismo e Direito à Cidade, Mitos da Direita Brasileira, Esquerda, Direita e Democracia, Socialismo e Capitalismo. E todos esses temas, Púrpura Básico, Púrpura Intermediário, no sentido de, para que as pessoas que querem procurar a política, mas sem ser de uma maneira tão embrutecida, tão quadrada, né, tão maçante, e que possa ser de uma maneira de forma a estabelecer o diálogo, sobretudo nas comunidades, nas redes nas quais eu publico, o canal foi se desenvolvendo. E aí, eu também gosto de falar que é claro que não é um jornalismo neutro e isento de opinião. Pelo contrário, é um jornalismo muito crítico. Eu me considero analista política nesses vídeos e não uma pessoa comprometida, como a velha mídia tenta dizer, de uma maneira hipócrita, comprometida com a verdade, não com a análise. Não, eu sou muito crítica e eu não vou me isentar de falar o que eu penso. Falo que é golpe sim, falo que é um absurdo sim, e é exatamente o que você faz. Não é porque a gente quer passar informação que a gente vai fazer isso de uma maneira acrítica e despolitizada. Até porque eu também acho que você deve concordar comigo, eu não acredito em neutralidade. Para mim não existe neutralidade. Mesmo que exista interesse, intenção, não existe.
Até o que você escolhe omitir ou aquilo, na hora de você escolher o tema que você vai falar no vídeo do dia, ainda que existam limitações, porque você tem de escolher alguma coisa, né? Deixar algo de fora, sem ter o universo inteiro de fora e escolher algo. Até nessa escolha pode existir direcionamento ideológico, porque você pode escolher não falar sobre algo ou priorizar algo que você quer. Então não existe assim, neutralidade, é como eu já ouvi da Manu Dávila, não existe nem sabão neutro, ela não acredita nem em sabão neutro, quanto mais em opinião neutra, né? E eu acho muito legal. Tem alguns comentadores que aqui no meu canal mesmo, o professor Adalberto Pessoa, que me cobravam essa questão da neutralidade. Ah, porque você também. tem que ser neutro, etc. Mas eu acho muito interessante que quem me cobra isso é da direita. A própria pessoa que me cobra neutralidade, ela não é neutra, né? Então é uma coisa muito interessante isso. Assim, eu sei que boa parte do meu público já te acompanha, já assiste o seu canal, porque já me comentaram isso, mas tem pessoas que de repente estão te vendo pela primeira vez aqui, sempre tem. E assim, se você tivesse que indicar uma playlist ou um dos vídeos para a pessoa assistir pela primeira vez assim no seu canal, qual que você indicaria? Dicionário de política e dicionário de sociologia. E a playlist seria o Púrpura Básico. Se a pessoa falar assim, poxa, eu não tenho contato com a política, eu quero me politizar, e é uma demanda que você escuta e eu escuto no meu canal, na comunidade, né? As pessoas falam, nossa, gosto tanto de ouvir youtubers de política, como eu faço para me aproximar disso e me politizar? Eu recomendo essa playlist que é mais básica, ela explica certos temas, por exemplo, quando a pessoa fala em pauta identitária, o que é pauta identitária mesmo? O básico do básico acho que tá ali. Eu não sou professora, doutora e tal, para dizer que aquilo deve ser considerado grau tal para tal pessoa, não é isso. Mas o que eu quero dizer é, quando um amigo meu vem me perguntar como eu falo desse assunto para eu poder entender melhor, o que eu devo ler, se eu fosse indicada do meu conteúdo, da minha produção de conteúdo, eu indicaria o Púrpura Básico. E gostaria de fazer um adendo, quando as pessoas te dizem ou me dizem, você tem de ser neutro, você tem de falar isso, a primeira coisa que eu penso é, eu não tenho nada, o canal é meu, eu faço o que eu quiser, eu não tenho que coisa nenhuma. Mas, ou considerando a sua humilde opinião e respondendo de uma maneira educada, eu diria o seguinte, se a gente faz jornalismo, se a gente cria conteúdo, a gente cria de acordo com as nossas referências. Isso não significa ser intransigente, fechar os olhos para outras opiniões e não saber ser humilde a ponto de escutar quando a gente estiver tendo uma opinião um pouco reducionista. Mas daí a dizer que a gente não tem um lado, não tem lado, isso é mentira. Ninguém pode ser colocado num âmbito de neutralidade, né? E é interessante que às vezes a crítica vem muito numa linha de querer nos dar ordens, né? De falar não, gente, o que a gente deve fazer. Vocês são livres. Né? Uhum. Muito interessante. E uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é assim, você trata de vários temas progressistas no seu canal e tem temas de predileção? Assim, quais são os temas dentro de todo o âmbito progressista que você mais gosta de tratar? Particularmente, acho que o que acontece de uma maneira quase, é tão natural quanto respirar, eu diria que é quando eu questiono a estrutura do sistema, quando eu falo sobre classe. Não vou falar pra você que eu não gosto de falar sobre pauta identitária, que eu não gosto de falar sobre urbanismo de maneira nenhuma, tanto é que a gente trouxe isso aqui na sequência de vídeos de hoje. Mas eu acho que às vezes eu tô assim, fazendo compra na feira e me vem à cabeça certo tipo de questionamento a respeito da desigualdade, da forma como é muito difícil crescer num sistema que é feito para oprimir as pessoas. Eu gosto muito de falar sobre opressão segundo uma perspectiva de classe. Eu acho que quando eu falo isso na prática significa o seguinte, vídeos em que eu falo por que a senzala não toca fogo na Casa Grande, porque o Brasil está do jeito que está, socialismo nos dias de hoje. Esse mesmo recente que eu falei, ganhe dinheiro já, que foi o último vídeo de 2018, eu falo sobre isso. Dá pra você ser rico? Dá pra ficar rico simplesmente se esforçando? Sim ou não? E aí eu vou lá e desenvolvo essa perspectiva questionando toda uma estrutura de sistema. Gosto muito de fazer isso. Não que eu fale só sobre isso, mas eu acho que se deixar a gente vai ficar o dia inteiro trazendo questões de classe aqui e eu nem ia ver o tempo passar. É interessante você falar isso, porque realmente quando eu assisto os seus vídeos, eu vejo uma riqueza de conteúdo sociológico, assim. Inclusive, gente, eu vou
falar de vou contar um segredinho mais íntimo aqui. Quando eu conheci a Mariana pela primeira vez, eu achava que ela era socióloga. Eu achava isso, né? E Tudo bom? e eu me questionava muito de onde vem a politização da Mariana, né? A consciência política. E aí é onde eu fiquei muito surpreso de vir da faculdade de urbanismo, né? De arquitetura e urbanismo, que você já explicou no primeiro vídeo, e eu achei isso muito interessante. Mas eu te vi assim, e ainda te vejo, na verdade, sabe? Assim, aí é coisa de amigo, tá, gente? Eu ainda vejo ela como a socióloga. E jornalista, você fala também, né? Exatamente. São coisas que a gente vai descobrindo no caminho. Fala, tem uma veia mais de fazer cobertura, ou uma veia de falar sobre o ser humano. A gente conversa muito, tá? A gente conversa muito. E os áudios têm quantos minutos, amigo? Nossos áudios de WhatsApp são gigantescos, tá, gente? Dá Assim, umas aí, horas de áudio. aí, esse canal aqui, eu posso falar isso, né? Eu tenho ascendente em Gêmeos, ela também tem uma marca de Gêmeos. Então, você imagina dois geminianos falando? Não Então, acaba, gente. não acaba, tá? Às vezes acaba a bateria do celular e o assunto não acabou. Normalmente é assim. E eu também tenho uma visão da Mariana muito forte, né, sobre a questão do feminismo. Quando eu assisto os seus vídeos, vejo você falando, vem muito pra mim a questão do feminismo também, como uma coisa muito forte, né? Até por isso também eu quis tratar desse tema, né, num dos vídeos aqui do canal com você. Ah, que legal. Agora, também, tá, assim, já comentaram pra mim que admiradores seus já me disseram que você é uma militante jovem, que consegue falar com a linguagem do jovem, né? Legal. E eu tenho uma questão para tratar disso, que é a seguinte, eu vejo militantes mais maduros, que já têm um certo histórico, até trazerem algumas críticas de que a geração jovem atual está muito despolitizada, está muito desconectada da consciência política. E existem preocupações sobre as próximas gerações progressistas, né? E você sim, eu concordo, você realmente é um rosto jovem que fala para uma militância jovem, você fala para o jovem. E assim, como que você vê isso? Você concorda que os jovens atuais estão desconectados da política? Qual que você acha que é o futuro do jovem na política, das militâncias progressistas futuras? Qual a sua perspectiva de tudo isso?